De volta ao Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avisa que o Brasil vai seguir atento às ações contra o tarifaço e dará apoio aos setores mais vulneráveis. Repórter Igor Damasceno trazendo as últimas informações e posicionamento do ministro da Fazenda. Igor. Tiago, boa noite novamente a você e também a todos que nos acompanham. A equipe econômica do presidente Lula prepara um plano de contingência para proteger as empresas que serão fortemente afetadas por esse tarifaço que vai começar a ser cobrado amanhã pelo governo dos Estados Unidos. Inclusive, o presidente Lula acaba de sair daqui do Palácio do Planalto. Ele estava reunido de forma emergente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Os dois encabeçam as negociações com os Estados Unidos. E dois assuntos estavam sobre a mesa relacionados ao tarifaço, é claro. O primeiro deles é sobre uma conversa com secretários norte-americanos que Geraldo Alckmin e Haddad vão ter até o fim desta semana. Essa reunião será virtual e será ali para uma expectativa de pelo menos reduzir as alíquotas sobre os produtos que são vendidos nos Estados Unidos. E o outro assunto é exatamente o plano de contingência, principalmente voltado para a indústria do café, que vai ser fortemente afetada. Linhas de crédito podem ser facilitadas para esse setor para minimizar os impactos causados. Agora, Fernando Haddad também falou que outros setores menores também vão ser afetados, mas que o governo federal já está se articulando para proteger os empregos gerados por essas culturas, por esses setores. Vamos ouvir o ministro quando ele falou hoje cedo a respeito desse assunto. Estamos atentos, porque não é porque 2%, 1,5% das exportações serão afetadas que nós vamos baixar a guarda, porque nós sabemos que há, nesse 1,5%, setores muito vulneráveis, setores que geram muito emprego, como é o caso da fruticultura, setores que exigem, da nossa parte, uma atenção especial que vai ser dada para socorrer essas famílias prejudicadas com uma agressão que já foi chamada de injusta, de indevida, de não condizente com os 200 anos de relação fraterna que nos ligam ao povo dos Estados Unidos. Bom, nessa reunião a portas fechadas, que acabou há cerca de 5 minutos aqui no Palácio do Planalto, as três autoridades estavam terminando esse texto, terminando as discussões. A expectativa é que esse plano de contingência fosse anunciado até o dia 18 de agosto, mas devido ao avanço das tarifas, devido às negociações que podem começar a andar, podem começar a avançar, então pode ser que esse texto seja apresentado nos próximos dias, quem sabe até mesmo nas próximas horas, como medida contra esse tarifaço, viu, Tiago? Pois é, mais cedo, não é, Igor, na reunião do Conselhão, o presidente Lula fez declarações, assim como a ministra Gleisi Hoffmann. Quais foram os outros destaques dessa reunião com os empresários hoje? Pois é, o governo federal já começa a tentar avançar no diálogo, já tenta marcar reuniões com secretários dos Estados Unidos. O presidente Lula afirmou que articula uma ligação para Donald Trump, não para falar sobre as tarifas, mas sobre a COP30. Mas essa ligação é vista como uma tentativa de aproximação para estreitar os laços com o norte-americano. Mas, apesar disso, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ela fez um discurso no Conselhão, hoje, lá no Palácio do Itamaraty, defendendo a soberania nacional, que, segundo ela, é inegociável. Vamos ouvir. Uma democracia não pode se submeter aos desígnios pessoais e ilegais de quem quer que seja. Em um país soberano não pode se render ao arbítrio do estrangeiro em detrimento da nacionalidade. A defesa da soberania nacional e a defesa da democracia caminham juntas, portanto, nesse momento histórico. Bom, e nessa história toda, quem tem o discurso mais otimista é o próprio presidente Lula. Ele falou a respeito das tarifas, da expectativa. Daqui a algumas horas essa sobretaxa vai começar a valer e os produtos brasileiros ficarão 50% mais caros nos Estados Unidos. Mas Lula teve um tom mais otimista. Falou que o Brasil está preparado para lidar com essas situações. Vamos ouvir. O Brasil pode fazer muito mais, a gente pode melhorar muito a situação do país.
sabe? A gente pode fazer muito mais coisa do que a gente está fazendo. E esse é o desafio, gente. Esse é o desafio de quem já foi presidente 3 vezes. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. Bom, o fato é que nós estamos em contagem regressiva, faltam apenas algumas horas e o governo federal intensifica a agenda para avançar nas negociações com os norte-americanos e também para minimizar os impactos em determinados setores aqui no Brasil. Amanhã, Geraldo Alckmin tem uma agenda com a indústria farmacêutica. Ele também deve se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e toda a agenda de Geraldo Alckmin e do próprio Fernando Haddad vão ser voltadas justamente para essas situações da tarifa. Voltamos ao estúdio. Igor Damasceno, bom trabalho para você. A gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal Jovem Pan. Vamos chamar a Dora Kramer. Essa fala do presidente Lula ao final, não é, Dora? A gente vem discutindo muito a questão da comunicação do governo e ele, em relação aos números de popularidade, ele tenta atrair o eleitor mais ao centro. Agora, quando ele dá uma declaração como essa, ser mais de esquerda, para fazer mais pelo país, qual o recado que ele passa, Dora? Eu acho que nenhum, sabia? Porque o presidente Lula, ele fala algumas coisas, que ele diz algumas coisas que ele desdiz em seguida, então não se leva muito em consideração, não se leva a ferro e fogo. Quando ele faz essa fala, ali claramente como uma maneira de agradar aquele público, ninguém está imaginando que ele realmente vá com isso, por causa disso, fazer uma guinada à esquerda. Diferente, o que vale sim são os atos, né? Recentemente, se viu que o direcionamento era exatamente esse, mas não por causa das falas, mas por causa das atitudes. Eu tive tempo, Tiago, de refletir sobre, porque quando eu ouvi a primeira vez, hoje de tarde, eu também fiquei com essa impressão que pudesse ter algum efeito assim negativo, tá? Sabe, significar que realmente o governo largou qualquer coisa ao centro, vai ser absolutamente sectário. Aí depois eu fui examinar melhor o contexto em que o presidente Lula falou, é uma palavra, ou melhor, 2 palavras, ao vento. Acho que, em termos de significado, para ter algum significado, é preciso que a gente veja se isso será acompanhado de atos, nesse mesmo sentido ou não. Olha, de qualquer forma, um especialista em discurso, até o ministro Sidônio, não recomendaria ele falar isso, né? Até porque, né, Tiago, isso aí vai ser mais utilizado até pela oposição no ano que vem do que por ele mesmo, já que a gente sabe que em eleição polarizada é o centro que tende a definir o resultado. E aí, certamente, esse corte aí está gravado, vai ser explorado pela oposição no ano que vem, quando o presidente quiser estar agradando ali aquele eleitor mais centrado, mais equilibrado, enfim, o discurso vai ser o seguinte da oposição. Tá vendo? Agora, este próximo governo, se o Lula ganhar, vai ser socialista, esquerdista, e isso vai ser explorado politicamente. Não pelo presidente que produziu este material pré-fabricado, né? Vai ser utilizado pela oposição, certamente.